Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química. E na aula de hoje nós vamos iniciar as propriedades coligativas. Vamos dar início a esse assunto. Mas antes, nós vamos ter que ver algumas propriedades, tá? Propriedades físicas, para a gente entender melhor essas propriedades coligativas. Então, a primeira que nós temos que saber é a pressão máxima de vapor. O que seria isso? Então, nesse sistema, na sua fase inicial, nós temos aqui um líquido, vamos considerar que é a água, e nós temos aqui um êmbolo móvel, que é uma espécie de disco, muito presente em cilindros, como por exemplo na seringa, em bombas. Tá? Ele é móvel, tá? Ele, dependendo da variação no sistema, ele vai subir ou descer. Então, nós temos a água, o êmbolo móvel, sua fase inicial. Depois de um tempo, olha o que acontece. A água, parte da água ela passa para o estado de vapor. Nós temos aqui o início da evaporação, que é um processo natural, em que uma substância, no caso aqui nós estamos considerando a água, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso naturalmente. E é isso que acontece. Tá? E em seguida, o que a gente observa? Que houve um equilíbrio dinâmico. O que a gente entende por esse equilíbrio? A taxa de conversão do estado líquido para o gasoso, assim como do gasoso para o líquido, ocorre um equilíbrio. Tá? Elas estão ocorrendo constantemente, essa passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Mas chega um momento em que ocorre um equilíbrio. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? A formação, o vapor formado, ele ocupa uma área bem maior do que na fase intermediária. E esse vapor formado, ele passa a exercer uma força, tanto sobre a superfície do líquido, quanto nas áreas laterais e até mesmo no êmbolo, tá? Presente no sistema. Então, ele vai exercer uma força sobre a área. Então, nós vimos que força sobre área corresponde ao quê? A aplicação de uma força sobre uma área corresponde à pressão. E quem que está exercendo essa pressão? É o vapor. Ok? Então, isso é pressão máxima de vapor. É a força que o vapor formado, de um líquido exerce sobre a superfície do líquido e sobre todo o sistema interno, toda a região interna do sistema. Então, a quantidade máxima de vapor que está exercendo uma pressão, uma força sobre a área aqui interna ao sistema. Então, isso é o que nós chamamos de pressão máxima de vapor. Vamos ver agora a influência da temperatura T na pressão máxima de vapor, utilizando mais uma vez como exemplo a substância água, cuja molécula é H2O. Então, nós vimos anteriormente um processo natural. Todas as substâncias, a substância do exemplo anterior estava no sistema em que não estava tendo aquecimento. Tá? Foi um processo natural. A água ela evapora naturalmente, ocasionando o ciclo da água. Mas agora nós temos três sistemas em que nós temos também a substância água, tá? Numa fase inicial e numa fase final. O que está acontecendo? Note que a temperatura é o mesmo sistema, certo? Só que está tendo o quê? Um aumento da temperatura. Como que eu sei que é a temperatura? A unidade, Graus Celsius, essa é a unidade de temperatura. E logo abaixo nós temos a pressão. Como que eu sei que é pressão? Devido à unidade. Essa unidade é chamada de milímetros de mercúrio.
mmHg. Outra unidade para medir pressão é o atm. Temos também a unidade Pascal, tá? Mas no caso aqui é a unidade milímetro de mercúrio. Tá? Então o que você observa? Que à medida que a temperatura aumenta, a pressão também vai aumentar. Okay? Então note que a água, na temperatura de 100 graus Celsius, ela alcança na temperatura de 100 graus Celsius, ela alcança uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Lembrando lá do primeiro ano, 760 milímetros de mercúrio corresponde a quanto em atm? Aí está. Então revisem, tá, gente? Essa questão de conversão de unidades, de pressão, temperatura, é muito importante, tá? Então um atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então nessa temperatura nós temos aqui uma pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Vamos ver agora isso num gráfico? Então aqui nós temos um gráfico da pressão de vapor em milímetros de mercúrio em função da temperatura. Então nós temos aí um gráfico exponencial. Tá? Esse gráfico está sendo muito visto, né, gente, diante dessa pandemia, nos dados. Né, nós vemos que cada vez mais os casos vão aumentando de forma exponencial. Tá? Tudo mesmo? Então, tendo em vista que nós já estamos aí acostumados com esse gráfico, já entendemos mais ou menos, né, que significa um aumento, né, considerável. Da mesma forma aqui, tá? À medida que a temperatura aumenta, a pressão ela vai aumentar muito. Tá? Então, temperatura e pressão de vapor nesse gráfico são diretamente proporcionais. Ok? Outra propriedade que nós vamos ver é a temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, que corresponde à temperatura necessária para que a substância passe do estado líquido para o gasoso em determinada pressão. Então nós vamos entender por que temperatura de ebulição ou ponto de ebulição está relacionado com pressão. Nós vamos entender isso para ficar mais claro. Tá? Nessa temperatura de ebulição, tá? Considerando para uma substância, você tem que entender que ocorre a coexistência dos estados líquido e gasoso. Tá? Eles estão ali coexistindo. Então, considerando mais uma vez, né, a substância água, ela está sofrendo um aquecimento, alcançou uma temperatura de 100 graus Celsius e ela está submetida a uma pressão atmosférica, uma pressão externa de 760 milímetros de mercúrio. Então, ao ser aquecida, a ebulição ela se inicia quando ocorre a formação das primeiras bolhas. Houve a formação de uma bolha, pronto, já houve o início da ebulição. Então, cada uma dessas bolhas, elas vão ter uma pressão. Quando essas bolhas de vapor de água elas alcançam uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, tá? Considerando que esse sistema encontra-se a nível do mar, quando essa bolha de ar de água, ela alcança essa pressão, o que acontece? Ela igualou com a pressão atmosférica, com a pressão externa. Tá? Então, nesse caso, em que a pressão interna, que é a pressão de vapor, que é a pressão das bolhas formadas aqui, a pressão de vapor de cada uma dessas bolhas, que é a pressão interna, ela se iguala à pressão externa. Então, toda vez quando a pressão atmosférica, que é essa pressão externa, ela se iguala com a pressão de vapor, que é a pressão interna, nesse momento tem início a ebulição. Tá? Então é por isso que o conceito de temperatura de ebulição está associado com a pressão. Vai haver a passagem do estado líquido para o estado gasoso.
Mas para que isso aconteça, é necessário que a pressão interna, que é a pressão dos vapores da água que está sendo formada, seja igual à pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então, quando essas pressões se tornam iguais, aí sim tem início, de fato, tem início a ebulição. É alcançada a temperatura de ebulição e a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ok? Vamos relacionar agora o ponto de ebulição, altitude, pressão atmosférica e pressão de vapor. Então, note que aqui nós temos regiões diferentes e a altitude, tá, em relação ao nível do mar para cada uma delas. E ao lado nós temos aqui a pressão de ebulição aproximada, tá, considerando a água. Mais uma vez, a substância água. Então, o Rio de Janeiro ele tem uma altitude que é tida como 0 metros. Por quê? Porque ele está a nível do mar. Então, a nível do mar, a altitude é 0. Então, a nível do mar, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, esse é o padrão, a nível do mar. Tá? Então, a nível do mar, a altitude é o quê? É 0. Por exemplo, nossa cidade, Parnaíba. Parnaíba é uma cidade litorânea. Então, ela está a nível do mar. Qual a altitude de Parnaíba? É 0 também, porque é uma cidade litorânea. Então, aqui, assim como no Rio de Janeiro, a água ela vai entrar em ebulição na temperatura de 100 graus Celsius. No entanto, em São Paulo, que já tem uma altitude maior que 0, o que acontece? A temperatura de ebulição ou ponto de ebulição já diminui. E assim vai acontecer com lugares que têm uma maior altitude, como Campos do Jordão, Cidade do México, tá? La Paz. Olha o Monte Everest, por exemplo, que tem a maior altitude no mundo. O que acontece? Maior altitude, menor vai ser o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição. Tá? Então aqui a gente já consegue identificar a relação. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, se a temperatura de ebulição ela é menor, significa dizer que a quantidade de vapor formado também vai ser menor. Logo, a pressão de vapor ela também vai ser menor, porque a pressão atmosférica também vai ser menor. Tá? Então, a relação que nós temos que aprender é a seguinte: maior a altitude, menor será o ponto de ebulição, menor será a pressão atmosférica e menor será a pressão de vapor. Então, por exemplo, se eu quiser cozinhar um alimento, tá? Qual que vai ser o ideal? Qual que vai ser o melhor para cozinhar um alimento, né? Eu vou utilizar, vai ser melhor no Rio de Janeiro, que alcança uma temperatura de 100, ou vai ser melhor em São Paulo? Não. Vamos outro exemplo, né? Vai ser melhor em Rio de Janeiro ou em Campos do Jordão? Pronto, tá aí. Qual que vai ser o melhor? Em qual desses locais o alimento vai cozinhar mais rápido? Vai ser em Campos do Jordão, onde a água vai alcançar a temperatura de 95 graus Celsius, ou no Rio de Janeiro, onde a água vai alcançar uma temperatura de 100 graus Celsius? Lógico que no Rio de Janeiro, tá? Então, em locais que têm uma altitude mais elevada, o cidadão, o morador de lá, vai ter uma dificuldade elevada para cozinhar seus próprios alimentos, tá? Porque ele vai ter o quê? Temperaturas de ebulição cada vez menores. Então, antes da água alcançar essa temperatura, nesses casos aqui, ela já vai entrar em ebulição, só que numa temperatura menor do que 100. Então, em locais de maior altitude, o cozimento dos alimentos vai demorar mais, porque você vai ter uma menor temperatura de ebulição. Outro caso, tá, relacionado a essa relação de altitude com pressão de vapor é o DBO. Tá? O DBO corresponde à demanda bioquímica de oxigênio.
E o que é isso, né? Onde é que a gente utiliza? Em uma análise que verifica a quantidade de oxigênio necessário para a estabilização de matéria orgânica degradada pela ação das bactérias. Então, ela, com base na presença de bactérias que são aeróbias, você vai poder dizer, né, a demanda, a procura de oxigênio, né? Você vai conseguir saber uma análise mais ou menos de quanto oxigênio tem ali, devido à presença de bactérias aeróbias. No entanto, em locais que tem em locais de elevada altitude, tá? O que acontece? São locais que têm ar rarefeito. A quantidade de ar, a quantidade de gases atmosféricos encontra-se baixa. Então, esses gases, eles vão ter o quê? Como é uma menor quantidade de gases, você vai ter o quê? Uma pressão de vapor menor. Então, esses gases que estão em menor quantidade, eles não vão conseguir estar dissolvidos na quantidade ideal em lagos, rios, por exemplo. Então, a quantidade de oxigênio dissolvido em lagos e rios que encontram-se em elevada altitude vai ser muito baixa. Tá? Devido à elevada altitude, você tem uma pressão de vapor baixa, porque a pressão atmosférica é rarefeita. A quantidade de ar presente é muito baixa. Então, não vai ter uma quantidade de gases que vão conseguir estar dissolvidos no líquido. Então, nesses locais, a vida aquática ela vai ser muito pouca, porque não vai ter a presença de oxigênio ideal para essas espécies de bactéria, entre outras espécies que precisam de uma quantidade ideal de oxigênio dissolvido. Bem, outra propriedade aqui, nós vamos relacionar ponto de ebulição e pressão máxima de vapor. Ponto de ebulição e pressão máxima de vapor. Então, note que nós temos aqui 3 substâncias diferentes. Observem que elas estão na mesma pressão máxima de vapor, 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 1 atm. Então, nessa pressão, a temperatura de ebulição é chamada de temperatura de ebulição normal, ou seja, é a temperatura de ebulição padrão para cada uma das substâncias. Tá? Então, note que a pressão é a mesma, mas a temperatura de ebulição de cada uma delas é diferente. O éter ele entra em ebulição na temperatura de 35 graus Celsius, numa pressão de 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. O álcool ele entra em ebulição na temperatura de 78 graus Celsius, numa pressão de 760 milímetros de mercúrio. E a água ela entra em ebulição na temperatura de 100 graus Celsius, numa pressão de 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, a temperatura de ebulição ela sempre vai estar associada com determinada pressão. Então, aqui a gente está considerando a pressão que está o quê? A nível do mar. Então, a pressão a nível do mar, 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm. Tá? Se fosse uma pressão para uma altitude que está acima do nível do mar, essa pressão aqui já seria menor. Logo, essas temperaturas também seriam menores. Tá? Então, um detalhe, tá? O que existe é a nível do mar e acima do nível do mar para os nossos estudos. Tá? A gente não estuda nada com relação abaixo do nível do mar. A gente estuda aqui no nível do mar, que é 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm, e acima do nível do mar. Acima do nível do mar, essas temperaturas elas seriam menores ainda. Ok? Então é isso. Essa foi a introdução a propriedades coligativas. Próxima aula a gente vai, de fato, estudar as propriedades coligativas, mas antes é necessário a gente entender isso, para aí sim compreendermos melhor as propriedades coligativas. E bons estudos!